Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo. Espero que esteja tudo bem com a tua vida, com a tua família. Nesse vídeo, quero aqui fazer uma reflexão a respeito de um texto em Lucas capítulo 5, no verso 1. O texto diz que Jesus caminhava ao lado do lago de Genezaré e a multidão se apertava ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Meus amados, meus queridos, você que está me ouvindo, não há nada mais importante nessa vida do que ouvir a palavra de Deus. Somos alimentados por palavras, nossa alma se alimenta ouvindo palavras. Nós aprendemos ouvindo palavras, nós crescemos ouvindo palavras. Nós temos o dom da fala, nós nos comunicamos falando, ouvindo, escrevendo. Por isso, você, a tua alma, nós somos alimentados por aquilo que ouvimos, vemos, falamos, escrevemos. Isso é o que tem nos influenciado. N textos provam isso. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da boca, palavras. Então nós temos que tomar cuidado e nos alimentar da palavra de Deus. Jesus caminhava ao lado do mar da Galileia e o povo se aglomerava, o povo se ajuntava ao redor dele porque queriam ouvir a palavra. Eles sabiam que só Jesus tinha a palavra da vida eterna. E o meu conselho para você nesse dia: busque a palavra de Deus, busque os ensinos do Senhor. Os dias são maus. Veja como o ser humano anda sobrecarregado, cansado, né? Não temos mais tempo para pensar. O homem trabalha quase que 24 horas, não tem mais tempo para a esposa, para o marido, para os filhos, né? Está sempre atarefado, correndo de um lado para o outro. É trabalho, trabalho, dinheiro, dinheiro. O mundo impõe a nós hoje um padrão de vida elevado, custoso, trabalhoso, difícil. A gente sabe, isso não é clichê, isso é uma verdade. Você é valorizado na sociedade pelo que você tem e não pelo que você é. E isso é triste. Mas encontra paz, não aquele que está preocupado em agradar essa sociedade, mas aquele que tem um alimento sólido e verdadeiro para a sua alma. Então, querido, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Nós devemos ter fome da palavra de Deus. E às vezes devemos tirar um tempinho na semana para buscarmos a palavra de Deus. Aqui em Biraiaras, da onde eu estou falando, nós temos a Igreja Santas Missões. Nós temos os cultos. Nas terças-feiras é um culto de ensinamento às 19h30. Nós temos o culto da família, pela família, que nós oramos, intercedemos pelas famílias e buscamos a Deus na quinta-feira às 20 horas. Inclusive nessa quinta teremos o encerramento da campanha Matando a Fome da Alma. Estará conosco o evangelista Jardel de Passo Fundo pregando a palavra. E nos domingos nós temos às 19 horas o culto de louvor e adoração ao Deus Altíssimo. E nos 3 cultos a prioridade é a palavra. Porque é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos guia. Jesus, quando ele está ali andando no lago de Genezaré, quando ele está ali caminhando e o povo está ali ao redor dele querendo ouvir a palavra de Deus, ele estava ali para escolher os discípulos. Os primeiros discípulos estavam para ser chamados e escolhidos pelo Mestre. Ali estava iniciando o ministério de Jesus. Mas é interessante observar alguns pontos. Primeiro, Jesus, ele havia acabado de se batizar com João Batista e ele então agora é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo.
E as Escrituras nos mostram isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, do verso 1 ao 11, que Jesus agora é levado pelo Espírito Santo após ser batizado. E no batismo acontece algo extraordinário, a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Filho sendo batizado, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e o Pai que brada do céu dizendo: eis aí meu Filho amado, em quem eu me comprazo, confirmando para João Batista que esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, e logo após isso, Jesus é levado ao deserto. O ministério de Jesus, antes dele ser oficialmente iniciado, Jesus passa pelo deserto, passa pela provação, passa pela tentação. Lembrando que naquela condição Jesus era humano, estava na condição humana, na pessoa, o homem Jesus estava ali, sujeito a falhas, fraquezas, sujeito a todo tipo de situação que nós hoje também podemos passar. Não só a tentação, que já é muito difícil, mas também fome, sede, calor, frio, etc. Mas ali ele foi tentado por Satanás. Após 40 dias no deserto, ele foi tentado por Satanás. Só que Jesus ali estava cumprindo a palavra de Deus, a fórmula que o apóstolo Tiago nos ensina no capítulo 4, versículo 7. Tiago diz: sujeitai-vos, pois a Deus resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Jesus se sujeitou a Deus. Ele não precisava se batizar, mas ele se batizou para cumprir a Escritura, toda a lei e o que os profetas disseram. Então ele se sujeita a Deus, ele vai para o deserto, ele obedece o Espírito Santo. Nesse deserto ele se consagra, ele se santifica, ele ora, ele medita, ele busca a Deus, mortificando os desejos carnais. E então, após se sujeitar, vem a tentação. E a tentação foi pesada. Satanás, ele foi com tudo para cima de Jesus. Mas Jesus usou a palavra de Deus contra Satanás e resistiu às tentações de Satanás. Satanás disse para ele, aliás: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e coma. Mas Satanás teve que ouvir de Jesus: nem está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E é esse o segredo. Aquele povo se aglomerava para ouvir a palavra de Deus. Nós, você também devemos ter essa sede, essa fome de ouvir a palavra de Deus. E se Jesus, como homem, usou a palavra de Deus para vencer o maligno tentador, quanto mais eu e você, meu querido. Bem, quando Jesus vence a Satanás, quando ele mostra para Satanás, pela palavra, que ele não era comum e que ele estava ouvindo a palavra, estava cheio e alimentado da palavra, Satanás então deixou. E aí os anjos vieram e serviram Jesus. Por 3 vezes Satanás tentou enganar Jesus. A primeira foi com a sua necessidade, que ele estava em consagração 40 dias. A segunda, Satanás tentou pegar Jesus no ego dele, dizendo: olha, então tu conhece a palavra? Também está escrito, Jesus: darei ordem aos anjos a teu respeito. E Satanás havia levado Jesus em um lugar muito alto e disse para ele: lança-te daqui para baixo. Mas Jesus disse: sim, mas também está escrito, Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Veja como Jesus usou a palavra. E ele só pôde usar a palavra porque ele estava cheio da palavra. Ele é a palavra. E a terceira tentação, Satanás leva ele no pináculo do templo. E Satanás mostra os reinos da terra e tenta ganhar o homem Jesus, como ele era acostumado a ganhar os outros homens, com as riquezas, com a glória deste mundo. O mundo jaz no maligno. Ele disse: tudo isso é meu e eu te darei se prostrado me adorares. Eu imagino que Jesus deu uma risadinha, olhou bem para Satanás e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás.
e somente a ele te encurvarás. Que maravilha! Pois bem, Jesus vencendo Satanás, os anjos os serviram, e então dá-se início ao ministério de Jesus. E aqui se cumpre, o ministério de Jesus começa com o cumprimento de uma profecia, ok? Se você olhar Mateus no capítulo 4, você vai ver no versículo 12 a seguir, dizendo o seguinte: quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galiléia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se deste modo que foi dito pelo profeta Isaías. E essa profecia está registrada em Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2. Diz o seguinte: na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galiléia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre o que viviam na terra onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. Então, quando Jesus está lá em Lucas capítulo 5, ele vai chamar os primeiros discípulos. Isso foi logo após o início do seu ministério, e o seu ministério se inicia com uma profecia de Isaías 9, do 1 ao 2. E isso é maravilhoso, porque a profecia diz que aquela terra estava em trevas, a morte lançava sua sombra sobre ela, né? Isaías profetizando para Israel, mas dizendo: olha, vocês vão passar por um período de escuridão, de trevas, mas haverá uma luz. A esta terra virá uma grande luz. E Jesus diz em João 8: eu sou a luz do mundo. Quem em mim crer não andará mais em trevas, mas passa da morte para a vida, passa das trevas para a luz. Então Jesus é a luz do mundo que brilhou lá naquelas terras de Zebulon e Naftali, que brilhou em Cafarnaum, que brilhou ali no mar da Galileia, e ele continua a brilhar hoje. Ele quer brilhar em meu e em teu coração. Ele nos chama. Essa luz é verdadeira, é uma luz que ilumina os nossos corações. Jesus se apresenta como a palavra, o verbo que se fez carne. E o Salmo 119, no verso 105, diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Queridos, eu quero encerrar esse vídeo, para não ficar muito longo, dizendo para você o seguinte: Jesus inicia o seu ministério após se sujeitar a Deus através do batismo, após ser provado, ser tentado e vencer a tentação. Ele inicia seu ministério com o cumprimento de uma profecia. É maravilhoso ver isso e servir a esse Jesus tão poderoso, tão bondoso, tão rico em misericórdia. Um Deus de amor que chama e atrai os pecadores a essa luz para limpá-los, fortalecê-los, transformá-los, para perdoar nossos pecados. Esse Jesus te chama também, meu querido. Você precisa se sujeitar a Ele. E o ministério de Jesus começa com a seguinte mensagem. Essa é a mensagem do Evangelho. No versículo 17 ele diz: a partir de então Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esta é a mensagem de Jesus para mim, para você. Essa é a mensagem dos apóstolos para mim e para você. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Queridos, essa é a mensagem. A mensagem não é prosperity. A mensagem de Jesus não é você vai ficar, faça isso e você vai ficar rico. Faça isso e Deus vai te dar aquilo. A mensagem de Jesus não é botar pano quente em cima dos teus pecados, massageando o teu ego e os teus sentimentos. Não, não, não. A mensagem de Jesus é uma mensagem totalmente baseada nas Escrituras. E ela diz: arrependam-se. Jesus confronta os nossos pecados e o nosso pecador. Ele é o único que pode nos livrar desse fardo tão pesado chamado pecado. O pecado que nos causa tristeza, angústia, raiva, ódio. O pecado que nos traz essa depressão terrível. O pecado que nos traz essa opressão. O pecado é terrível. E ninguém e nada no mundo pode tirar o pecado
sobre os nossos ombros esse peso que nós muitas vezes carregamos, a não ser Jesus Cristo. Somente Ele pode nos livrar do pecado e das suas consequências que são eternas. Que o Senhor Deus, assim como Ele brilhou nessas terras de Zebulão e Naftali, assim como Ele brilhou ali no mar da Galileia em Cafarnaum, e ali Ele chamou os primeiros discípulos, que Ele também brilhe na tua vida, porque o Senhor Deus, o Senhor Jesus, é a luz que veio a este mundo. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde nessa semana, nesse final de ano. Te preocupe em ouvir a palavra de Deus. Lembrando e reforçando, terças à noite, 19h30, culto de ensino aqui nas Santas Missões Ibiraiaras, ali ao lado da Brigada Militar. Quinta-feira, culto pela família, estaremos orando e intercedendo pelas famílias. Estaremos ali também ouvindo a palavra de Deus. E domingo à noite, culto de louvor e adoração às 19 horas, quinta-feira às 20 horas. Essa quinta teremos aí o encerramento da campanha Matando a Fome da Alma, com o evangelista Jardel. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dê graça, que o Senhor Deus te fortaleça. Eu quero orar por você, se possível, fechar os teus olhos, se possível agora se concentre, eu quero orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo nesta manhã, talvez numa tarde, talvez numa noite. Abençoe essa pessoa que está ouvindo esse vídeo. Nós oramos a Ti pedindo graça, misericórdia e perdão dos nossos pecados. Ouve o nosso clamor, como disse o Teu servo Davi, e responde-nos as nossas orações. Pai, abençoa, Senhor, para que nós tenhamos força e graça de ouvir a Tua palavra e estar presente na Tua presença. Que nós tenhamos fome e sede de justiça, para que em Ti sejamos saciados, ó Pai. Derrama sobre nós o Espírito Santo, guia-nos em toda a verdade, em toda a justiça, Senhor. Abençoa esta pessoa, este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, este casal que me ouve e que quem sabe está aflito, precisando de uma luz na sua vida. Talvez sim, Senhor, alguém que está desempregado, cheio de dívidas, alguém que está, Senhor, precisando de um milagre na área da saúde, o seu casamento, alguém que está precisando de uma libertação, Senhor. Tu és o Deus que liberta, que transforma, que muda, Deus. Abençoa essa pessoa, abre as portas com a Tua graça e misericórdia, ilumina a sua vida e que a Tua palavra seja o centro do coração de cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e se você precisar conversar comigo, você pode me procurar no Messenger ou entrar em contato pelo WhatsApp 47 9 9150 5302. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e que o Senhor assim te guarde e te proteja em nome de Jesus. Amém.